Continuando, ao projetar um motor, então, eu tenho que entender como é que é feita essa abertura e fechamento das válvulas, tá bem? Quanto mais eu abrir as válvulas, mais espaço eu vou ter para admissão, para o ar entrar, e mais espaço eu vou ter para o ar sair, para os gases sair, os gases da combustão. Então, quanto mais aberto, melhor. Tá? Só que quanto mais aberto, eu não posso deixar um ângulo muito grande. O que é esse ângulo? Esse ângulo aqui é um atraso ou adiantamento para a válvula. Ou seja, quando o pistão está no ponto morto superior, lá em cima, as duas válvulas, teoricamente, estão fechadas. E quando o pistão está na parte inferior, uma das duas válvulas tem que estar aberta, tá? Porque quando ele, digamos que ele botou os gases para fora, então essa válvula fechou. Essa aqui, que é a válvula de admissão, vai abrir. Então, ela vai fazer o quê? Vai descer. Né? O pistão vai descer e essa válvula vai abrir para o ar entrar. Tá bem? O ar entrando, o que acontece? Ele vai chegar no ponto morto inferior, o pistão, e depois vai começar a subir. Essa válvula tem que fechar. Por quê? Porque senão o ar que entrou vai sair. E essa válvula aqui tem que ficar fechada, né? Não pode haver vazamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a comprimir o ar, né? E nesse caso, como é ciclo-Otto, né? Que dá para ver que tem uma vela, ele vai comprimir esse ar junto com esse combustível que está uma mistura e depois lá em cima vai aplicar uma centelha. Quando ele aplicar uma centelha, vai explodir novamente. Então, ele vai começar a expansão. O pistão vai descer para o ponto morto inferior e aí acabou toda a energia dos gases. O que ele tem que fazer? Agora tem que botar para fora os gases. Então, o pistão vai subir, vai para o ponto morto superior. E aí essa válvula começa a abrir quando ele chegar no ponto morto inferior. Começa a abrir, quando ele chegar lá em cima, botou todo o gás para fora, ela fecha. Bom, isso é teórico, tá? Deveria ser assim. Só que, na verdade, o que acontece? A válvula de admissão, quando isso aqui está expulsando os gases, essa válvula aqui está aberta. E essa aqui abre um pouco antes do ponto morto superior. Ou seja, essas duas aqui, elas vão estar abertas, de acordo com esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico de um motor. Não é para todos os motores que são assim, isso vai depender de projeto. Então, esses 16 graus com esses 19 é o ângulo que as duas válvulas ficam abertas. Tá bem? Então, ele está expulsando os gases. Só que ainda vai ficar uma parte de gases lá em cima. O que vai fazer? Quando eu abrir a admissão, esse ar vai entrar e vai expulsar mais um pouco esses gases. Vai fazer uma limpeza. Bom, quando ele começar a descer, essa válvula vai fechar. Mas ainda não. Né? Teoricamente, ela fecha quando está num ponto morto superior. Mas ela ainda fica mais o quê? Mais 16 graus. O que são esses 16 graus? É aqui no meu eixo. Quando o eixo gira 16 graus, aí que ela fecha. Tá? E claro, essa aqui abriu antes do pistão chegar lá em cima. Quando o pistão estava quase chegando, faltava 19 graus para ele chegar no ponto morto superior e ficar bem alinhado, ela já tinha aberto. Tá? E aí o pistão vai descer, vai fazer meia volta. Quando ela chegar lá a 49 graus, ou seja, ele vai ficar puxando, e ele deveria fechar aqui a minha válvula. Mas o que acontece? Nesse diagrama aqui, a minha válvula de admissão, o pistão ele já está começando a subir e ela ainda está aberta, mais 49 graus. Ou seja, ele gira 49 graus, o eixo
se movimenta 49 graus, e aí é que a válvula de admissão fecha. Aí ele começa a subir. Só que essa válvula aqui começou 52 graus anterior a ser aberta, né? Para botar para fora os gases. Então, esse tipo de diagrama aqui, né? Que vai ser melhor nós entendermos quando mostrar para vocês lá no funcionamento, mas aqui eu tinha que mostrar para vocês entenderem essa abertura e fechamento das válvulas, que não é simplesmente no ponto morto superior e no ponto morto inferior. Depois, com o motor em movimento, eu vou conseguir explicar melhor para vocês como é que funciona esse diagrama. Tá? Então, tem que ser adotada esses ângulos aqui de abertura e fechamento. Por quê? Porque é o ponto, né? Quando o pessoal diz, tem que achar o ponto ou perder o ponto, né? É quando uma válvula abre no momento errado. Se ela abrir no momento errado, digamos que essa aqui abra, ou qualquer uma das duas, abra no momento que está sendo feita a compressão. O que vai acontecer? A válvula vai encostar no pistão. E aí o pistão, como a árvore é mais forte, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e levantar, pode quebrar a válvula, pode entortar o comando de válvulas, pode deslocar o cabeçote, pode trincar cabeçote, pode fazer um monte de coisa. Pode também danificar o bloco, mas aí tem que ter cuidado com o seguinte. Tem que ter cuidado com o seguinte. Esse ponto é sempre de fábrica. Não são todos os motores que possuem o mesmo ângulo de abertura e fechamento dessas válvulas aqui. E elas são muito importantes porque elas é quem comandam todo o sistema, tanto de escape quanto de admissão. Então tem que tomar muito cuidado com esses pontos, tá? Isso, claro, ou ele é regulado numa corrente dentada, né, que é o que faz o comando de válvulas funcionar, ou é com uma correia dentada, né? Então ou é uma corrente ou uma correia dentada. Então, nesses casos, se vocês colocarem lá na engrenagem, né, colocarem um dente a mais ou um dente a menos, isso aí já muda a angulação. E isso aí não pode perder. Mas se vocês pegarem esse diagrama aqui, para aquele motor que vocês estão dando manutenção, é bem fácil de entender. Vocês vão colocar o motor, né, naquele ponto morto superior, vão girar tantos graus, naquele ponto é que o comando CAM ali, né, ele tem que fazer o acionamento ou não da válvula, né? Isso se for nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui. Aqui ela está sendo acionada, aqui ela parou de ser acionada. Então, isso vai depender do ponto que ela tem que fazer esse acionamento. Tá bem? Mas depois vai ficar mais fácil de entender isso aqui quando eu mostrar no motor, mesmo que seja um esquema em movimento, vai ficar mais fácil. Bom, eu falei para vocês da sede da válvula, né? Quando os cabeçotes são produzidos com uma liga que é menos resistente, né? Que o material da válvula, tem que ser colocada essa sede aqui. E essa sede ela é colocada com um processo que é muito calor, né? Por quê? Porque ela não pode dilatar demais, senão vai ter uma abertura aqui nesse ângulo, tá? Ou ela vai se deslocar aqui do bloco, do cabeçote. E se ela cair na câmara de combustão, é outro problema também que pode ocorrer. Então, quando ela se fecha, ela encosta bem certinho nesse ângulo aqui. As duas se encostam porque elas têm ângulos e formam um cone, né? Um formato cônico. Então, tem um formato de anel cônico. Aqui nós podemos ver que também tem uma sede, ó.
estão vendo esse anel aqui? Aqui está em corte, né? Foi cortado, mas aqui dá para ver ele inteiro, né? Tanto no sistema de exaustão, ou escape, como também no sistema da admissão. E aqui, então, são chamados os guias de válvula. Guia de válvula, como essa haste aqui, muitas vezes é bem comprida, né? E ela sofre esse esforço todo, ela muitas vezes precisa desse guia para que ela não entorte, né? Não sofra uma flexão na sua haste. Porque dependendo da válvula, ela pode ser oca, né? Se ela for com sódio, né? Que ela internamente ela tem sódio para fazer a dissipação desse calor, para ela não ter um aquecimento elevado e para não dilatar demais também. Então, e tem outras que não são ocas, né? São todas preenchidas. Então, o guia de válvula pode ser direto no bloco, aliás, no cabeçote, ou ele pode ser um mecanismo que é colocado, que é um tubo, que ele é colocado lá internamente no cabeçote. E para que serve isso? Para que eu possa trocar ele várias vezes, porque eu não quero que tenha um desgaste da minha haste, né? Eu prefiro que ele tenha um desgaste nesse componente, que é um guia, porque muitas vezes é mais fácil de fazer essa substituição. Outra coisa é que esses dois materiais, eles podem ser bem trabalhados, né, usinados, de forma que eles tenham uma folga bem pequena e que eles sejam do material bem próximo em relação à dilatação, tá? Porque aqui, claro que não vai ser, porque esse cabeçote muitas vezes é alumínio e a haste é uma liga metálica, né? Então, com aço, que é muito mais resistente do que o alumínio. Então, é colocado um outro tipo de material que tenha pelo menos a mesma dilatação. E as folgas, elas tem que ser dada a folga, que é específica de projeto do motor, para que a haste não comece a criar um atrito excessivo com o guia, porque se ocorrer isso, a válvula pode travar, né? Ela começa a dilatar demais e o guia não dilata, né? Em função dessa diferença muito grande, né, entre materiais, e aí a haste trava ali dentro. Se ela travar aberta, o que vai acontecer? O pistão vai vir e vai comprimir ela, e aí pode dar um problema bem grande no cabeçote e nos outros componentes do cabeçote, assim como também do bloco. Outra coisa também é não deixar uma folga muito excessiva também, porque o óleo pode passar para a parte de baixo e entrar pela válvula e até a câmara de combustão. Esse pode ser um outro problema que pode ocorrer por causa dessa folga, né? Que foi excessiva demais. Muito bem. Nós temos também as molas, que fazem parte do sistema de comando de válvulas. As molas, elas servem para quê? Para deixar sempre a válvula fechada. É o sistema automático dela. Ela sempre vai manter as válvulas pressionadas para o fechamento. Então, o sistema CAM, né, esse sistema aqui, que é um sistema que provoca um acionamento excêntrico, tá? Então, ele vai girar aqui, vai pressionar o tucho vai pressionar, vai empurrar para baixo a válvula,
e essa mola vai ser comprimida. E aí, quando o kame sair, né, que está nesse caso aqui, ó, o kame já fez o movimento alternativo, né, e a mola fez o quê? Já fez o fechamento automático. Isso serve, esse é um sistema de segurança até, para que a válvula não fique aberta, tá bem? Que é esse sistema aqui, ó. Aqui são dois tipos de sistemas. É quando eu faço acionamento da abertura e fechamento das válvulas, eu posso fazer é um sistema que, quando eu exijo mais do motor, ele faz um acionamento com o kame aqui que está representado em laranja. Ó, então ele fez, ó, tirou o acionamento. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma abertura e fechamento das válvulas bem pequeno, tá? Por quê? Porque não tem uma demanda muito grande. Eu não estou com muitos RPM, eu não estou exigindo demais do motor. E aí, quando eu quero mesmo que tenha uma maior velocidade, uma maior potência, eu faço abertura e fechamento mais na verdade, mais não, maior, tá? Porque eu vou abrir mais, elas vão, se vocês olharem aqui na parte inferior, aqui ela abre só um pouco. Quando ela tem um acionamento, ela está abrindo o dobro. E o sistema CAM é o mesmo, eu só vou fazer esse acionamento com pino. Não necessariamente esse o sistema, tem outros sistemas que eu vou mostrar mais adiante que fazem esse acionamento para que ele tenha um acionamento para baixa potência e depois um para alta potência. Mas essas molas aqui, elas têm que ser duráveis, né? E elas também têm que suportar uma certa carga. Quanto é que ela tem que durar? Ela tem que durar, no mínimo, 10 milhões de solicitações a baixa frequência, tá? O que é baixa frequência? É mantendo uma rotação, que é uma rotação, digamos assim, de consumo ótimo de combustível, que cada motor tem um, certo? Então, que tem uma rotação ótima. Então, nesse caso, tem 10 milhões de solicitações. E aí, com cargas de 11 a 60 quilogramas por centímetro quadrado. O que acontece? Essa mola, assim como todos os sistemas elásticos, elas vão cansando, né? Elas vão perdendo a sua elasticidade. Aí, com o tempo, tem que ser feitas as trocas, né? Substituições. Então, essas molas aqui também são elementos de substituição. Os tuchos são esse elemento aqui que fica entre a mola, ou entre a haste, e o sistema CAM. Não necessariamente o sistema de comando de válvulas é por CAM, tem outros sistemas também que são utilizados, mas esses aqui são mais fáceis de entender. Então, os tuchos são os componentes que ficam entre o CAM e da árvore de comando de válvulas, né, que ele faz parte do eixo de comando de válvulas, e a válvula. Tá? O tucho recebe o impulso do CAM e transfere para a válvula, de modo que aciona ela. E a mola sempre mantém ela pressionada de volta. Basicamente, existem dois tipos de tucho, que são os mecânicos e os hidráulicos. Os convencionais, né, que são os mecânicos. O que acontece? Só que os tuchos mecânicos, eles provocam um ruído elevado, né? Por quê? Porque eles têm que ter uma folga por causa da dilatação, tá? Só que os hidráulicos não precisam, tá? Então tem um vídeo aqui, se vocês clicarem aqui, vai ser direcionado para vocês abrirem um link lá no YouTube e vai mostrar para vocês como é que é o funcionamento desse tucho aqui, que é o tucho hidráulico, tá? E esse aqui é o tucho mecânico. Ele é simples, ele só aqui fica... Aqui em cima o câmbio fica acionando e essa parte aqui é onde fica a mola, tá? E aqui a haste entra aqui dentro. Ele é totalmente sólido,
em um corpo rígido, né? Esse mecânico. E aí ele tem que ter essa folga, né, para dilatação. E aí essa folga faz o quê? Provoca ruído, tá? Já esse hidráulico aqui não acontece isso. Por quê? Porque aí não tem folgas, por causa que o óleo faz o resfriamento e também ele provoca como é um sistema sob pressão de óleo, o óleo quando ele é o kame aciona, né, pressiona o tucho, ele, por causa dessa folga, ele não fica batendo. O óleo vai suportar esse esforço. E aí também não vai gerar ruído com contato de metal com metal, né? No caso do tucho com a haste. Bom, a nossa aula vai até aqui e na próxima semana nós vamos finalizar esses principais componentes, partindo aqui do pistão, que é um componente que tem muita informação, e aí na terceira aula nós vamos partir então para o funcionamento, que aqui vocês já começaram a entender como funciona o motor, mas primeiro você tem que saber quais são as peças, porque depois na hora do funcionamento eu vou chamar esses componentes para explicar e vocês não saberiam quais são. Então, eu comecei pelos componentes para vocês entenderem quais são os componentes, aonde eles ficam no motor, e aí depois sim que vamos entrar em funcionamento e manutenção. Aí já é uma coisa só. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima.